Hoje eu finalmente resolvi falar sobre o Present Perfect. Aquele tempo verbal que é o terror dos brasileiros, mas que nem é tão mal assim, gente. Fica comigo que eu vou te apresentar para esse meu grande amigo. Hello! Seja muito bem-vindo ao English Yourself, canal criado para ajudar você a finalmente falar inglês no seu dia a dia. Aqui é sua teacher, Lilian Bittencourt, e hoje eu vou te ensinar o Present Perfect. Eu tenho que assumir que até eu, quando era aluna, tive problemas com ele. E sabe por quê? Porque a gente, quando tá aprendendo, acaba caindo na tentação de traduzir do português para o inglês e vice-versa. Mas com esse tempo verbal, nem sempre funciona. Ou melhor, quase nunca. O Present Perfect tem vários usos, mas hoje eu vou falar dos 3 principais. Number 1, para falar de ações que começaram no passado e continuam até o momento presente. Nesse caso, é muito comum a gente ver os usos das palavras since, desde, e for, por. Por exemplo, I have lived in São Paulo since 2005. Eu moro em São Paulo desde 2005. I've lived in São Paulo since 2005. Ou seja, eu comecei a morar em São Paulo em 2005 e continuo morando aqui. Então eu uso Present Perfect. Thumbs up! Outro exemplo. She has worked here for 10 years. Ela trabalha aqui há 10 anos. She's worked here for 10 years. Então, ela começou a trabalhar aqui há 10 anos atrás e continua trabalhando. Present Perfect. Number 2. Para falar sobre algo que aconteceu no passado, mas a gente não sabe ou não diz exatamente quando aconteceu. Por exemplo, They have been to the USA 3 times. Eles estiveram nos Estados Unidos 3 vezes. They've been to the USA 3 times. Eu não mencionei quando eles estiveram lá, se foi ano passado, em 2015 ou qualquer outra data específica. Então eu usei o Present Perfect. Another example. I have watched that new movie. Eu assisti aquele filme novo. I've watched that new movie. Eu só mencionei que eu assisti aquele filme novo, mas não mencionei quando exatamente eu assisti. Então, Present Perfect. Number 3. Para dar notícias. É muito comum a gente encontrar frases no Present Perfect nos noticiários. For example, Leonardo DiCaprio has won an Oscar. Leonardo DiCaprio ganhou um Oscar. Leonardo DiCaprio has won an Oscar. It's beyond my control. Outro exemplo com uma notícia ou novidade. Mary has had her baby. A Maria teve o bebê dela. Mary's had her baby. Viu só? Se a gente parar para traduzir todos esses exemplos ao pé da letra, não vai dar certo. Não! Então, guarde esses usos e como funciona em inglês e pratique bastante. Mas e como é formado esse tempo verbal, teacher? Bom, vou explicar direitinho para não ficar nenhuma dúvida. Na afirmativa, sujeito, mais have or has, mais o particípio passado do verbo. Oi? What? O particípio passado dos verbos regulares é igual ao passado deles, com ed. Lembra que a gente viu por aqui em outro vídeo? Já o particípio passado dos verbos irregulares, como o próprio nome diz, pode ser igual, por exemplo, make no presente, made no passado, made no particípio passado. Mas na grande maioria dos verbos é diferente. Por exemplo, com o verbo go. Go no presente, went no passado, gone no particípio passado. Sabe aquela famosa listinha de verbos? Depois dá uma olhada nela e começa a estudar aos pouquinhos. Tem até um app muito legal que uma aluna do meu curso que eu amo, a Nara, compartilhou com a gente. É esse aqui, ó. Ele se chama Irregular Verbs. Tem áudio, exercícios, flashcards, é demais para ajudar os alunos a estudarem e aprenderem esses verbos. E mais 2 dicas importantes sobre o Present Perfect. Have, a gente usa com I, you, we e they. Já o has, a gente usa com he, she e it. E a forma curta do have é apóstrofo VE e do has, apóstrofo S. I've been a teacher for 22 years. Eu sou professora há 22 anos.
I've been a teacher for 22 years. Eu tô passada, chocada. Agora, vamos à negativa. Na negativa, a ordem das palavras é sujeito mais have or has mais not mais particípio passado. A terceira coluna na lista de verbos. E as formas curtas são assim, ó. Have not é igual a haven't e has not, hasn't. I haven't been there yet. Eu ainda não estive lá. I haven't been there yet. E nas perguntas, é só colocar o auxiliar have or has na frente do sujeito, como acontece com todos os tempos verbais em inglês. Have or has, mais sujeito, mais particípio passado. Have you ever been to the United States? Você já esteve nos Estados Unidos? Have you ever been to the United States? Well, agora bora estudar o Present Perfect. Gostou desse vídeo? Então dá aquele like e compartilha. See you!